A paz do Senhor, povo querido, que alegria estar com vocês mais uma vez nesta série tão maravilhosa que nós estamos abordando um assunto tão importante, que é a prevenção. E estamos no Setembro Amarelo, então tudo aqui, todo esse conteúdo que está sendo gerado será de bênção, né, para alcançar outras vidas. Eu sou a pastora Gisele, esposa do pastor Anderson. Pastoreamos juntos a igreja da De Lagoinha, debaixo da autoridade do nosso pastor Josué Cipriano e pastora Odete Cipriano. Não deixe de compartilhar este conteúdo, deixar o seu comentário e vamos ajudar a publicar, né, este vídeo que vai ser maravilhoso para nós. Eu estou aqui com a nossa linda Sayonara, minha companheira, e ela vai se apresentar e apresentar também a nossa convidada especial de hoje. Olá pessoal, eu sou Sayonara Santos, estou mais uma vez aqui para gravar mais um episódio com a nossa pastora e com uma convidada realmente especial, como ela disse, e se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que é importante e vai fazer frutificar essa bênção na vida de cada um. E nós temos hoje a honra e o prazer de receber aqui Annelise Torquato. Se apresente, querida. Ai, muito prazer, obrigada meninas, que ambiente maravilhoso, muito honrada por esse convite, por esse tema tão relevante, tão necessário, né, nos últimos dias, nesses tempos que vivemos. Como bem falaste, eu sou Annelise Torquato, esposa do pastor Giliardi Torquato, pastoreamos há 17 anos aqui no campo de Florianópolis, estamos aí também bem engajados, né, nessa demanda de levar o conhecimento a todas as pessoas fora das quatro paredes da igreja, né? Eu acho que muito Sim. relevante e necessário. Parabéns por essa iniciativa da De Lagoinha, por estar engajado nesse propósito de divulgar o conhecimento e o reino de Deus ser avançado. Amém, muito obrigado, e é um momento muito especial estar com você. Obrigada. E a gente conhecer um pouquinho da sua profissão, a experiência que você já tem fora da profissão, né? Porque vocês são pastores há anos, depois você vai comentar um pouco sobre isso. E todo pastor acaba sendo um pouco psicólogo, né? Na questão ali de ouvir, aconselhar, e a gente tem que ter, né? Glória a Deus pela vida daqueles que se esforçam a realmente se especificar naquilo, né? A trazer mais conhecimento para poder ajudar com mais força, não só os da nossa convivência, os de dentro da igreja, mas também levar como profissão e alcançar os de fora. Exatamente. Também, né? E, Annelise, deixa aqui para nós uma introdução sobre o que é o Setembro Amarelo, né? O porquê da fitinha amarela. Então, né? Bom, o que é essa prevenção, né, ao suicídio? Na verdade, a psicologia entende que isso é um conjunto, na verdade, de ferramentas, de estratégias, para que as pessoas que verdadeiramente estejam em sofrimento venham criar recursos, ou até mesmo os próprios familiares, as pessoas que estão convivendo com pessoas em níveis de sofrimentos elevados, venham ter estratégias para como saber abordar, como interpretar se verdadeiramente essa pessoa está, né, falando de uma forma verdadeira, enfim, se ela está num nível tão agravado de sofrimento que pode trazer prejuízo tanto para ela, né? E então a gente entende que esse Setembro Amarelo são essa forma de nós até desmistificar, né, muitos preconceitos, banalizando muitas vezes o próprio indivíduo que está em sofrimento, como achando que é coisa da cabeça, é besteira, né, que não vai levar a nada, mas sim, existe grandes riscos, e uma pessoa para pensar nisso, ela não está pensando necessariamente de acabar com a vida, ela quer acabar com o sofrimento. Sim. Então, quão importante é nós trazermos esse tema, quão relevante é essa instrução, né, tanto para a população, para saber realmente esses níveis de gravidades, e por isso que nós enfatizamos, né, na verdade, esse Setembro Amarelo, ela teve, né, a sua origem em 2015, No Brasil, né? no Brasil, né, e, junto com a Organização da Saúde, da Mundial da Saúde, de Psiquiatria, daí eles se aliaram, e mundialmente é celebrado esse dia no dia 10 de setembro. Isso. Né?
por conta de, não sei se vocês sabem da história, que foi um jovem, né, Isso, eu pesquisei um pouquinho. Isso, que ele tinha um carro amarelo, Isso. e ele era conhecido como uma pessoa muito alegre, muito ativa, e infelizmente ele chegou ao óbito pelo suicídio. E o que aconteceu? Os amigos se reuniram e eles começaram a divulgar essa ideia de que se a pessoa está em sofrimento, existe uma A possibilidade. princípio foi só uma forma de homenageá-lo, né, Exatamente. devido ao que ele gostava do amarelo, o carro e tudo. Exatamente. Foram de forma para homenagear e acabou se gerando, então, uma campanha. Exatamente. Daí as organizações da saúde se reuniram, então denominaram esse mês, né, como... Daí acaba que no Brasil, não só no dia 10 de setembro, mas fica como um mês, né, do Setembro Amarelo, que é de conscientização a esse padrão, né, de pensamento e esse nível de sofrimento que os indivíduos sofrem, né. Sim, e né, você vai poder falar também um pouquinho a mais, assim, sobre a real importância e como é bom hoje as igrejas também estar dando essa abertura para que seja falado tudo isso, né? Porque há tempos atrás ainda era um mito. Meu Deus, como eu vou falar? Como eu vou abordar? Tanto também porque não se tinha tantos profissionais na área como temos hoje. De glória a Deus, praticamente em toda a congregação, nós temos sim ali um profissional, temos um psicólogo. Né? A nossa sede tem muitos psicólogos, tem psiquiatras. Né? Então, a gente está ali se fortalecendo também na questão profissional, na questão de ajuda. Existia uma crença limitante, né, quanto a esse assunto, né? De que psicólogos, psiquiatras seriam pessoas que têm problemas sérios como loucura, não, né? Só para loucura. Mas que não, que a gente realmente precisa e muito, né? E principalmente líderes também, né? Precisam ser sempre orientados, como identificar e também ser tratados, né? Quem trata também precisa ser tratado, né? Exatamente. Então, assim, como que tu consegue passar pra gente, assim, os sinais de alertas, né? Como identificar uma pessoa que tenha esse tipo de pensamento? Então, muito relevante aquilo que vocês trouxeram, de que, na verdade, há uma estatística de as pessoas que estão em processo de sofrimento, às vezes a gente rotula por ela pensar de uma forma errada, sim, a gente entende, mas ela está muito atrelada a questões de transtornos emocionais mesmo, né? Então, isso é um fator patológico, é uma doença. E como tu bem falaste, antes as pessoas elas tinham todo um preconceito, né, um estigma levantado sobre as doenças mentais, né, como, enfim, há um fator histórico, né, muito relevante, que essas pessoas eram segregadas do meio social. E a igreja, na verdade, ela sempre foi muito acolhedora a essas pessoas em nível de sofrimento. Porém, havia-se um paralelo que espiritualizavam muito. Sim. E a gente entende que sim, há essa visão metafísica, né, que nós estamos aqui nesse sistema físico, né, da criação, que Deus criou, tudo perfeito, ok, mas devido ao pecado, a gente entende que há essa fragilidade, o ser humano se ausentando de Deus, já há um fator patológico ali, que a gente se adoece automaticamente por não estar preenchido necessariamente, que é essa presença do próprio Criador, que faz com que nós tenhamos essa manutenção saudável, né, de vida. Mas devido ao pecado, essa ruptura, né, então automaticamente, biblicamente, nós entendemos que a ciência, ela vem parte de Deus, né, então quanto mais a gente estuda as doutrinas, quanto mais a gente conhece a Deus, mais nós vamos entendendo como seres humanos nós somos limitantes. E eu acho que essa abertura do profissional, né, se especializar cientificamente, nada mais é do que conhecer a própria vontade de Deus. Então, assim, eu, como bem falei anteriormente, o pastoreio me trouxe essa visão de como eu preciso ampliar o conhecimento científico, entendendo que isso é um processo que Deus quer para nossas vidas, porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho estratégias para lidar com essa vida fadada ao erro, ao pecado, né? E daí quando a gente entende que Jesus veio e falou lá em João 10 que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir, mas eu venho para trazer vida e vida em abundância. Daí a gente começa a pensar, tá, essa vida em abundância é só para um estágio diferente daqui, que é na eternidade? Sim, também. Mas o próprio Cristo, ele veio a essa terra
para verdadeiramente nos mostrar que essa vida em abundância começa a partir do momento quando nós conhecemos a Ele. E essa vida em abundância aqui na Terra, ela existe. E como é que ela existe? Jesus nos dando as estratégias certas. Porque Ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Sim. Mas o que Ele diz? Tenha bom ânimo. O que é esse ânimo? São as estratégias necessárias. Né? E nós vamos entender em todo o torno, em todo o contexto bíblico, estratégicas. E nós vamos perceber que em todo o processo, a humanidade ela sempre teve um sofrimento psíquico, emocional, não só físico. E Jesus veio para trazer todas essas estratégias, tanto emocional, quanto físico, quanto espiritual. E a gente entende, então, como conhecedor da Bíblia, que eu preciso agora me capacitar de habilidades. Né? E como profissional psicólogo, eu entendo que eu preciso ampliar essa porta, assim, né? Essa janela, não só para as pessoas que vão adentrar ao consultório, mas como pastora, então, agora, né? Eu tenho essa responsabilidade de orientar as pessoas, dizendo que transtornos mentais não é bobiça, não é balela, não é só demônios. São fatores físicos, neurotransmissores, química, e que muitas vezes a descompensação dessas químicas, ela vem trazer um fator adoecedor. E sim, depressão, ela pode matar, ela tem um nível muito grande de sofrimento. E nós precisamos validar isso, porque a pessoa, ela não está ali porque ela quer. Como eu falei, o suicídio é a última opção que essa pessoa tem. Ela não quer tirar a vida dela. Ela que quer... para ela seria a solução de tudo. De acabar com o sofrimento. Né? Então, nós entendemos que os transtornos mentais, eles são agravantes para esse movimentar, né? Então, nós temos aí transtornos de depressão, que tem bastante fatores de risco para a depressão, como nós temos transtornos de personalidade, borderline, que também tem um grande índice de ideação suicida. Nós temos os transtornos de esquizofrenia, por exemplo, que também tem um grande agravante ali, tem uma estatística bem alta, né, de ideação suicida, como bipolaridade, enfim, que são comórbidos, né? E daí, como é que a sua pergunta, né? Um redondo aí para a gente conseguir entrar nesse assunto. Como profissionais da psicologia, a gente vai entender que o ser humano ele tem a sua subjetividade, ele tem, vamos dizer, as suas questões devido às suas vivências, ele vai adquirindo, né, toda as suas experiências, a sua forma de viver, as suas metas, os seus objetivos, e, como a gente bem falou, o mundo ele não é engessadinho, né? Eu tava falando com uma colega maravilhosa, a Camila, e a gente tava falando que a vida a gente tenta programar, mas não necessariamente ela vai sair conforme a gente programou, ela tem as suas surpresas. E tem pessoas que, devido às suas personalidades, né, a sua forma como ela aprendeu de vamos dizer assim, de repertório, ela acaba sendo um pouquinho rígida. Ela tem dificuldade de aceitar essas surpresas e não tem solução para saírem, né, daquilo que não está no controle delas. Exatamente. Daí o que acontece? A gente vai tendo pensamentos, porque a psicologia ela entende que não são as situações em si que elas vão ser a motivação dos problemas, mas é a forma como eu penso e interpreto frente a esses problemas que vão fazer com que eu tenha autonomia, com que eu tenha aquele movimentar de ação, como eu tenho aquele movimentar de exclusão, que eu vou me paralisar frente às demandas, por conta da minha interpretação frente a esses problems, certo? Ficou entendido para vocês? Não são as situações em si, por exemplo. Sim, porque tem pessoas que passam pela mesma situação e reagem totalmente diferente. Totalmente diferente. Para uma situação difícil é o levantar, assim, meu Deus, aquela pessoa depois que passou por aquilo é outra pessoa, melhorou, fez bem. Para outra já não, ela se estagnou. Sim. E dali ela não consegue mais dar um passo à frente. E como é que a gente diferencia isso? A forma como essa pessoa pensa, que nós chamamos de distorções cognitivas, ou seja, pensamentos que são diferentes para cada situação. E como é que a gente identifica? A gente vai identificar por sinais e sintomas.
né? As pessoas vão apresentando sinais e sintomas. Percebe que a depressão, ela não é uma coisa que ela vem hoje... Acordei depressiva. Não é da noite pro dia. Nós temos humor, a oscilação de humor, né? Que isso também está ligado à nossa emoção, que é influenciado pelo nosso pensamento, que automaticamente nos leva a um comportamento. Então, pensa que nós temos essa tríade: pensamento, emoção e comportamento. E a partir disso, a gente vai conseguindo, então, perceber no indivíduo que alguns comportamentos, ou pensamentos, ou emoções, já não estão funcionando tão bem quanto anteriormente, né? Essa pessoa, ela se torna um pouco mais isolada, ela já não tem mais motivação de sair da cama, ela já tem falas, né? Ela já verbaliza crenças de desesperança, que é um fator muito agravante ali, né? Ela não tem mais uma perspectiva em relação ao futuro, sobre ela mesma, então ela vai tendo, vamos dizer assim, crenças, né? Como se fosse, assim, rótulos específicas em relação a ela, em relação ao mundo, em relação ao futuro. Então, daí, nisso, a gente vai conseguindo... na clínica, como é que a gente faz, né? A gente vai tendo alguns testes, né? Conforme a gente vai avaliando esse paciente, conforme a gente vai conversando, a gente vai entendendo a demanda e a gente vai entendendo, então, que ele está nesse nível elevado de sofrimento. Então, a gente vai começar a montar, então, agora as estratégias para a gente lidar com essa demanda que ele trouxe, né? Sim, por isso a importância do acompanhamento, né? Porque aqui a gente pode citar tanto vocês na questão pastoral, também da mesma forma, né? E na questão profissional. Acha que todos são tratados da mesma forma? Não, de jeito nenhum. Né? Todos, como você já abordou tudo aqui, todos têm a sua vivência, tem para cada um, né? Tem algo específico, né? Sim. Então, o papel do psicólogo é importante nessa terapia, na verdade. Vamos começar um trabalho conjunto para identificar e poder tratar e conseguir diagnosticar os riscos, né, que podem correr diante disso. Exatamente. Imagine uma situação. Você está com... Vamos colocar ali uma patologia normal, fisiológica de diabetes, por exemplo. Você vai recorrer a quem? Vai ser o pastor nesse momento? Não. Vai ser a amiga? Vai ser a avó? Vai ser... Né? Eu tô deu lá no exame diabetes lá, o que tu vai fazer? Você vai recorrer a um profissional dessa área para criar estratégias para que essa diabetes venha a ser diminuída, né? Ali ele vai ter protocolos para avaliar isso. Então, como é importante você identificar essa pessoa e encaminhar para pessoas verdadeiramente que têm estratégias, que vai ajudar esse indivíduo a sair disso. Porque o que acontece quando uma pessoa ela está adoecida, né, emocionalmente? Ela vai perdendo essa perspectiva, porque imagina que o nosso cérebro, ele tem químicas, né, que é fisiológico, que é natural, que a gente nasce com isso. E o que acontece? Os pensamentos negativos, ele é como se jogasse dentro do nosso cérebro uma química diferente que eu não vou conseguindo ter agora a interpretação real da situação. Então, acaba que vai cristalizando conforme essa pessoa vai repetindo esse pensamento, né? Não vai se dizer assim, vai caminhar, vai fazer, porque para ela tá tão cristalizado essa forma de pensar, ou seja, o cérebro ele já tá tão acostumado com aquela química sendo jogada diariamente na mente dele, que esse pensamento ele acaba sendo cristalizado, entende? Então é só uma forma efetiva para que essa pessoa ela venha sair deste modo, é o quê? Identificar primeiramente quais são esses pensamentos, que não necessariamente ela vai falar para uma pessoa que é amiga, que às vezes o amigo nem interpreta dessa forma, entende? Vai falar, vai achar que é bobiça, e o que mais essa pessoa precisa nesse momento é essa escuta qualificada e essa empatia, ou seja, de acolher que realmente ele está em sofrimento, não é besteira da cabeça dele. É uma palavra muito errada se dizer, né? Você não tem motivo para isso, por que você está assim? É o que mais as pessoas veem em sofrimento. Por quê? O que a gente acha que seria o motivo? É ter casa confortável, ter uma família estruturada, é ter né, emprego, ter uma boa qualidade de vida, enfim. Muitas pessoas, elas se culpam mais ainda por se achar assim,
inapropriado, porque tem tudo isso. Mas nesse vazio existencial, eles não sabem do porquê. Porque também, às vezes, pode ser essa falta de vitaminas, pode ser, né, às vezes, a própria, esse processo que ela entendeu de pensamento vai cristalizando e vai tendo essa visão negativa de todo o processo. Então, ele não consegue mais achar estratégias, porque o próprio funcionamento do corpo na depressão é o quê? A anedonia, que é essa falta de vontade de sair da cama, né? Então, como coisas te paralisando. Isso, daí automaticamente o pensamento vai vindo o quê? Eu sou incompetente, eu já não consigo fazer mais nada, eu já não sirvo para nada, já sou um encosto nessa casa, eu já estou atrapalhando todo mundo, então para que eu viver? Então percebe que ele não consegue ampliar a visão realista, porque o modo de pensar que aqui a gente tem, aqui na Lagoinha, a gente tem bastante trilhas, né, meninas? E eu gosto de trabalhar com essa analogia, de entender que o nosso cérebro, ele trabalha nessa forma. Então, a partir do momento que ele acostuma a lidar com uma trilha, ele não vai pegar outra, porque ele só sabe aquele caminho. Eu quero chegar aqui na Lagoinha e ir lá para aquela praia maravilhosa. Então, eu sei que o caminho fácil é por onde as pessoas sempre passam. Ali vai criando a vegetação, ela modifica ali, né? Então, é como se fosse essa trilha. O nosso cérebro, ele também tem esse processo de trilha. Entende? Então, essa pessoa aprendeu a lidar negativamente com as situações, ela vai ter esse funcionamento. Sempre pelo mesmo caminho. E na terapia, é isso que a gente trabalha com o paciente. A gente vai identificar quais são essas distorções, entender que não sempre foi assim que ele vivenciou, ou seja, quais foram as outras formas com que ele, anteriormente a essa crise, vamos dizer assim, a esse transtorno, como é que ele lidava com isso? Como é que era antes de ele passar por isso? Às vezes ele não consegue fazer essa dinâmica, entende? De se perceber que nunca, não necessariamente sempre foi assim. Ele sempre viveu assim. Então, essa forma como a gente articula com o paciente é que faz com que ele vá fazendo sentido. Nós também temos o processo de encaminhamento ao psicofarmacos, que são as medicações. Como eu falei para vocês, o nosso cérebro é química, né? Então, às vezes, faltou aquela química, a medicação ela vai ativar novamente aqueles neurotransmissores que são da serotonina, né? A dopamina, que são todos esses hormônios que trabalham em áreas específicas do nosso cérebro, que vai ativar novamente esse modo, vamos dizer assim, de emoções não negativas. Fez sentido para vocês? Fez. É uma aula. A gente está aqui paradinha ouvindo, mas a gente está aprendendo, né? Então, provavelmente chega muitos casos para ti, né? Em vários graus, né? Porque tem pessoas que estão, quando admite que precisa de ajuda no começo, né? Ou aquelas que chegam já no extremo, assim, né? Que já estão, às vezes, indicadas por algum parente, por algum conhecido, porque não tem mais solução. Então, para ti deve chegar vários tipos de graus, vamos dizer assim, níveis, né, de pessoas que estão entrando nessa depressão, né, que precisa ser tratada, na verdade, o que trouxe ela até essa situação. E tu consegue, às vezes, diagnosticar o que vem, porque não é tratar a doença em si, mas sim todos os sintomas que vão te levar ao local do início de tudo isso, né? Então, precisa tratar a raiz dessa árvore que está crescendo dentro dela, né? Às vezes a falta do perdão, às vezes uma mágoa, às vezes uma perda de alguém. São pessoas que geralmente sofreram um trauma e passaram para esse nível tão avançado, né? E a gente está aqui, né? A questão maior, né? A prevenção, né? Tentar colocar fazer as pessoas entenderem essa questão desde o início, porque o normal, e não só nessa área, mas em todas as áreas. Ai, tá doendo aqui, uma dor física. Ai, que dor. Ah, tá dando, tô suportando. E vai deixando. Daqui a pouco aquela dor tá insuportável. Daqui a pouco eu desmaiei, fui levada pro hospital, acordei lá. Tipo, eu deixei se agravar tudo aquilo, né? E a prevenção é para gerar essa conscientização realmente. Notou, tá depressivo, tá, é todo dia assim, até quanto tempo tá, mas procurar logo no início, né, a se socorrer primeiro, né, eu mesma entender essa situação e eu preciso de ajuda, né, admitir isso, e também a gente precisa estar atento, né, na questão de família, vamos colocar dentro da nossa casa, né, porque na maioria das vezes a gente está desatento a tudo, vai passar,
É só um dia triste, é só um período. E aquilo continua, aí passa a ser uma coisa comum. Aí ele é assim mesmo, não é? Porque aí passa a ser comum, né? A gente estranha no início e deixa passar e depois fica comum, ele é assim mesmo. É o jeito dele. Sim. E quando vê, tá numa situação que já tá quase irreversível. Agravante, né? Muito interessante que vocês trazem, porque como é que para quem que a psicoterapia serve, vamos colocar assim, né? Do porquê a indicação da psicoterapia. Então, nós vamos entender que os transtornos, a gente vai identificar um transtorno de depressão por conta... Desculpa. Nós vamos identificar um transtorno por quais critérios? Primeiro, são os sinais e sintomas, né? A frequência, a intensidade. Então, o que quer dizer isso? Eu quero dizer que, na verdade, o sofrimento, ele é inerente do ser humano. Vamos concordar com isso. A gente, como eu falei anteriormente, Deus criou este mundo perfeito, gente. Né? Ele não criou com essa intenção de nós passarmos por adversidades. Mas, devido à queda, né? Nós temos agora esse agravante, essa consequência né? Nós já nascemos em sofrimento, né? Nós, mamães aqui, tenho certeza que vocês, né? Eu tive 3 gestações, a gente já entende que o próprio processo de gerar a vida, ele já é um processo doloroso. Então, imagina o nascimento dessa criança. Ela já vem em sofrimento, porque imagina, é o primeiro respirar, o oxigênio entrar no pulmão, aquela dor, aquela sensação estranha daquele calor do útero, agora uma queda brusca de temperatura ou sair dali, aquela luz na cara. Imagina aquela criança, ela já entra em pânico. Tanto é que o choro é a primeira prova de que ela nasceu. Zona de conforto que está aqui dentro do útero. Então, o sofrimento, ele é inerente do ser humano. Só que nós temos que entender que há um processo de latência, né? Que tem pessoas que são mais resilientes a esse nível de sofrimento e outras têm um nível que vai ser mais dificultoso para ela interpretar aquele momento. Então, como é que eu vou identificando, né? Ok, tem personalidades, como eu já falei para vocês anteriormente, que já são propensas a ter um nível de transtorno de depressão, né? Que são pessoas... Como é que é essa personalidade? São pessoas que são aquelas pessoas que necessitam sempre de estar com pessoas, por exemplo, né? Ela tem essa dependência. Eu gosto de estar sempre em conjunto, em sociedade, tarará, não gosto de me sentir só. Só, né? Então, automaticamente, quando essa pessoa entra em isolamento, qual é a tendência? De ela ter um humor mais depressivo. Então, imagina que isso vem decorrendo com vários episódios, vamos dizer assim. Há uma tendência dessa pessoa entrar, então, em grande sofrimento. Então, como é que a gente entende que ela está em transtorno? Porque é um período que a gente entende que é o DSM, que é o livro de diagnóstico de doenças, de transtornos mentais, né? A gente vai entender que de 6 meses da pessoa evocar os mesmos sinais, sintomas, que é a anedonia, né? Uma pessoa que sempre gostava de passear, não quer sair da cama, uma pessoa que está desatenta, porque a depressão também é um fator que atrapalha a questão de memória, atenção, né? Então, às vezes, a gente... Porque tem transtornos que tem comorbidade de sinais e sintomas ali, a gente acha, não, é só porque é um TDAHzinho ali, mas na verdade a pessoa está em nível de sofrimento, não consegue prestar atenção, né? A memória fica curta, porque, imagina, o processo, ela demanda muita energia do pensar dela mesma, né? As pessoas não querem mais estar comigo, então eu sou um fracassado mesmo, eu sou uma pessoa que as pessoas não me amam, então vão vindo crenças, né, de desesperanças. Então esse processo de 6 meses contínuo, de no mínimo 4 vezes na semana ter esses mesmos sintomas, é um pré-requisito para que esse indivíduo já comece a se perceber, opa, eu não era assim. Não foi só uma crise de angústia, por exemplo, que é natural. Não é algo momentâneo. Annelise, Gisele, né? Vocês terem esse momento. Vamos dizer, a gente não está 100% feliz. A gente tem as nossas emoções, alegria, tristeza, raiva, medo, né? Ansiedade. Isso é natural do ser humano. Agora, até que ponto isso é natural?
né? É nisso que a gente tem que evocar esse processo de raciocínio, ou seja, esse pensamento negativo a gente tem que trazer para uma realidade, é nisso que a gente trabalha. Então, se uma pessoa já não está conseguindo trazer para uma realidade e começar a ter esse discernimento de que, opa, eu estou já há muito tempo assim, não é só um dia de angústia, já são mais de 6 meses, está 1 ano aqui. Então, esse momento é o momento de a gente se perceber e se colocar em abertura para procurar ajuda. A pessoa está no nível tão avançado, como tu bem falaste, ela já não sai mais da cama. Então, qual é o do familiar, da pessoa que está ali em volta dela? É perceber, poxa, ela não era assim. Vamos lá, não, mas eu não quero. Percebe que ela já não tem mais a opção de não querer sair dali? Sim. Ela já está tão enraizada, aquela crença, que esse movimentar para ela já é muito custoso. Então, o que cabe para nós? Familiar, mãe, né? Irmã, por exemplo. Poxa, essa pessoa não está conseguindo sair. Eu vou atrás de buscar ajuda. E muitas pessoas, às vezes, elas até se colocam a querer ajuda, mas não necessariamente elas têm forças. E aí que tá essa questão de nós termos a empatia como líderes, né? Perceber, poxa, aquela pessoa sempre frequentava a igreja, não está vindo mais, já é um período. O que aconteceu? Né? É comum, é normal? Adoeceu, pegou gripe ali, sei lá, né? Vai ter que se isolar um pouquinho. Mas já passou, já voltou à vida normal, o que está acontecendo? Então, cabe nós, agora, né? Em situações de luto, muitas vezes, né? Sim, é esperado, vamos colocar assim. Um período, né? É esperado um período de sofrimento, de negação, de choro, né? Porque esse é o processo natural do luto. Agora, passou mais de 1 ano, sabe? A pessoa já não consegue voltar a ter uma rotina, já é um ponto muito grande de alerta. Se essa pessoa não sentir, vamos dizer assim, desejo por si só de procurar ajuda, cabe às pessoas que estão em volta, os líderes, né? Perceber e encaminhar, né? Ter essa escuta qualificada. Annelise, na questão, porque muitas pessoas são visíveis, né? Como aqui a gente já falou. Mas, e aquelas pessoas que realmente fazem de tudo para não aparentar? Tanto que quando acontece algo, fica, eu não acredito, aquela pessoa, porque era tão feliz, era tão comunicativa, aparentemente estava bem sempre, né? Porque, como você pode explicar isso? Porque parece que a pessoa cria uma resistência, né? E ela é forte o tempo todo, né? Não, eu não sofro, mas na verdade ela está sofrendo, mas ela não deixa aquilo, né, transparecer, e sempre está se escondendo atrás de um sorriso, atrás de algo, né? Aparentemente está tudo feliz, está sempre feliz, mas não. Aí é mais difícil a gente diagnosticar, né? Como que faz nessa situação? Então, eu até te entendo, assim, porque o que acontece com o fator de risco ao suicídio? Nós temos a questão dos transtornos em si, que a gente vai entender que tem sinais e sintomas, que para esse tipo de transtorno há um agravante para a ideação suicida. Há um outro fator, que são pessoas, né, como eu já te falei, nós temos a questão de que os transtornos em si, eles geram sinais e sintomas, que isso a gente vai vendo gradativamente, que dependendo do transtorno, nós vamos identificar ali a possível ideação suicida, porque, né, a gente vai conseguir identificar. Como tu falasse, as pessoas que do nada acontece. Não é que do nada acontece. Nós é do nada. Elas sempre vão elas sempre vão dar alguns sinais e sintomas. Como, por exemplo, uma pessoa que não tem um diagnóstico de transtorno, ok, mas você percebe que na personalidade dela, ela é uma pessoa que era sempre muito autônoma. Sempre trabalhou, sempre batalhou, sempre deu conta do serviço. Uma pessoa que, né, estava num processo, principalmente de relacionamento duradouro, vamos dizer assim, que ele sempre idealizava que seria duradouro, porém há um rompimento. Essa pessoa que sempre foi muito autônoma, perde o emprego, entende? Então, essas pessoas automaticamente percebem que vêm novamente com pensamentos que ela já tem rígidos acerca dela mesma, e automaticamente essa pessoa vai se sentir o quê? Culpada. Entende? Poxa, agora perdi emprego, como é que vai ser? Eu tenho demandas. Essa pessoa possivelmente seja
já dando sinais de que, meu Deus, não vai ter sentido mais para minha vida. Ela vai esboçar de uma certa forma. E aí que tá, as pessoas que estão em volta, esse alerta, de perceber e não assim, tornar pejorativo o sofrimento dessa pessoa. Essa escuta de dizendo, opa, ela nunca falou assim. Como assim? Tá, mas por que seria tão grave não viver mais porque você não está tendo emprego agora? Você já teve desempregado antes. Você já sabe como é que você reagiu. Situações semelhantes. Então, por que hoje não vai ter mais sentido? Você não vai mais dar conta? Então, percebe que essa pessoa ela sempre vai esboçar algo que está gerando muito sofrimento. E aí cabe nós, né, como pessoas, né, que está fora desse contexto deles de crise ali, interpretar, opa, essa pessoa nunca falou assim. É sinal de alerta, né? Vamos lá, me fala mais. E aí que tá também, uma questão que nós temos de até, às vezes, não ter essa informação, né? De deixar passar batido, que ela falou assim, eu nem vou falar mais, porque vai que ela reforça essa ideia e ela vai fazer mesmo, né? Muito pelo contrário, quanto mais ela fala, mais ela se organiza. Porque esse é o nosso processamento neural. Quando você percebe, a gente está falando aqui, a gente está se organizando para que eu venha montar as frases, né? Sim. E vai fazer de uma forma com que meu pensamento seja realista. O que essas pessoas, ao não falar, elas vão criando pensamentos que vão vindo automaticamente na mente dela, que vão sendo, já é distorcido, mas ao elas não verbalizarem, isso vai cristalizando, isso vai se tornando tão real e tão nítido que elas não vão achando saída. Então, quando você percebe uma pessoa que está assim, que não está em um quadro de transtorno, por exemplo, né? Mas ela venceu uma crise em separação, porque é o que mais acontece em homens, principalmente, essa estatística, por conta de desemprego, às vezes, né, o fim de um relacionamento, é fazer com que essa pessoa fale. Automaticamente, quando ela fala, ela vai jogando, vamos dizer, tudo que ela está pensando ali na mesa, e ela vai pegando... Vai vaziando também, né? E automaticamente ela vai se organizando. Entende? Eu respondi a pergunta para você. Sim, sim. E a terapia, ela pode ajudar, então, nesse tratamento como prevenção, no caso da pessoa que pensa, né, em suicídio. Com certeza, como eu falei para vocês, né? Quando a pessoa chega ao consultório, a gente tem vários protocolos, vamos dizer assim, né? A gente vai avaliar, a gente vai saber qual é a queixa principal dessa pessoa, né? E a gente vai ali avaliar critérios e sinais e sintomas. E a gente vai percebendo, conforme a entrevista, conforme, né, a anamnese que a gente vai falando ali, alguns sinais de que ela deu a entender que não faz sentido mais viver, por exemplo. Daí, opa, eu como profissional tá, mas por que não tá fazendo mais sentido? Você tem algum plano? Né? Então percebe, olha só quanto que a gente vai avançando, né, quando essa pessoa vai para uma escuta qualificada, porque no primeiro momento a gente não tem esse julgamento de por que tu tá pensando nisso, nossa, tu tem tudo, né? E é muito difícil para essas pessoas, porque realmente elas têm tudo, mas há um sofrimento muito grande. E essa escuta qualificada nada mais é do que não ter esse julgamento. E a gente entender esse processo, esse pensamento. Então, quando a gente identifica, né, esse pensamento, vamos dizer assim, que eu não vejo mais esperança para mim, o meu futuro não sei o que vai ser, daí a gente vai jogando essas perguntas para ele. Tá, mas em outra situação, como é que você faria? Sim. Então, ele vai começar a perceber. Buscar a solução por parte dele mesmo. Assim, ele vai começar a se perceber que não é o fim acabar com a vida, né? E dentro de um setting terapêutico, nós temos o processo de acordo também, né? E nós temos ali todo o CRP, a gente tem ali, vamos dizer, o conselho, ele rege ele é uma autarquia, né? Então nós temos algo que vai nos regular e nós temos como regulamento o sigilo, né? A gente, que entrou ali, a gente, né, fechou, é só nós, só entre eu e o paciente, o cliente, mas para
ideação suicida, a gente tem como critério a quebra do sigilo, né? Então, se eu percebo que essa pessoa ela está correndo risco, né? Eu, Annelise, com o que ela está me trazendo, eu vou encaminhar essa pessoa para um psiquiatra para que com a intervenção medicamentosa, né? E entre eu e o paciente, a gente entra num acordo. Bom, você já tem um plano, você tem pensamentos muito agravados acerca disso, né? Sobre tirar a própria vida. Eu gostaria de que você me indicasse uma pessoa para que eu comunicasse isso, porque eu não posso com que você saia daqui e nós fecharmos um acordo para que semana que vem você volte. E eu quero o nome de uma pessoa para que a gente possa ligar e daí é esse acordo, né, para essa quebra de sigilo. Então, eu tenho essa autoridade, vamos dizer assim, né, para me proteger também e prevenir essa vida. Então, percebe quão valioso é estar com essa escuta qualificada, né? Sim, porque às vezes a pessoa quer ser ouvida e não tem alguém de confiança com quem ela possa compartilhar o que está sentindo. Até porque às vezes as pessoas não levam a sério o que ela está sentindo, como a gente falou no começo, achando que é bobagem, achando que é tolice, que é coisa da cabeça, né? Julgamento. Isso, as pessoas não querem ser julgadas, elas querem ser ouvidas, né? E aí ela está dando um alto índice de eu preciso de ajuda, por favor, né? Então, quando ela encontra um profissional que pode ajudar, isso para ela é uma grande evolução, né? Sim, e entender que isso faz parte da humanidade. Eu estava meditando no Salmo 42, e aquele salmo, ele é muito profundo, assim, né? Porque ele nos abre muitas possibilidades. O salmista, ele vai fazer vários questionamentos. Ele começa, por que está batida a minha alma? É um questionamento. Por que tu está se perturbando dentro de mim? Então, percebe que, às vezes, a gente ter pensamentos negativos, ele faz parte da nossa vivência. Entender que eu pensar assim não é errado. Porque quem foi Davi, gente? O homem segundo o coração de Deus, era para ele ser o homem mais feliz, ele tinha todo aquela ligação, contato com Deus e tudo, né? Deus falava com ele, enfim. Mas ele estava, assim, num momento angustiado. Por que está batida a minha alma? Então, a questão aqui é dizer o quê? Que não tem problema eu pensar, ai, gente, pelo amor de Deus, o que vai ser da minha vida amanhã? Eu não sei, não consigo resolver, tá tudo bem. O problema é não pensar acerca desse pensamento. Que é o que o salmista faz. Ele está dizendo, por que está batida a minha alma? Ele questionou do pensamento de angústia. E aí que tá, nós cristãos não negligenciarmos, porque a gente tem a ideia de que a gente tem que sempre pensar positivo, a gente tem que sempre pensar que a gente é muito alegre, a gente tem que sempre estar muito feliz, né, porque tá com essa cara feia. Não tem problema eu dizer que hoje eu não tô legal. Mas por que eu não tô legal? Por que eu tô tendo esse pensamento negativo dentro de mim? Entendem? E é esse questionamento que nós, dentro da clínica, vamos trabalhar. Que não é um problema ter o pensamento negativo, mas vamos trazer isso para a realidade? Ele vai ser eficaz para mim? O que o salmista estava dizendo? Eu estou angustiado porque eu não consigo ir aos altos adorar o Senhor. Como é que eu vou chegar? Eu estou fora de Jerusalém. Eu estou sendo perseguido. E não tem problema, Davi, tu pensar que tu está angustiado porque eu não consigo. Mas daí ele vai lá e traz a resposta. E qual foi a resposta? Eu ainda me alegrarei. Porque o Senhor é a minha força, entende? Ele vai trazer a resposta, né? Então, ele trouxe a esperança. Isso, exatamente. Por que está batido a minha alma? Por que se perturba de mim? Espere em Deus, pois ainda eu o louvarei. A Bíblia ainda também ressalta muito isso, né? De trazer à tua memória aquilo que te causa esperança. Nós temos que ter alguma esperança. Se tu tem que trazer a memória o que te traz esperança, automaticamente o que acontece? É porque eu tenho uma desesperança. Sabe? Faz esse paralelo. Então, assim, eu gosto muito de ler as escrituras, porque muitas vezes a gente romantiza e acha e coloca esses personagens bíblicos num patamar muito elevado, achando que eles são, né? Gente, são pessoas extremamente diferentes de nós. Carne e osso igual eu e tu.
Sujeitos às mesmas... Entende? As mesmas paixões, como Paulo diz. Quem que foi Paulo, gente? Que passou vários problemas físicos, ele tinha baixa autoestima, uma pessoa extremamente que tinha tudo, mas ele tinha problemas emocionais também. Mas o que ele fala? O que passou, passou, agora eu quero viver para Cristo, o meu sofrimento é para viver para a glória dele agora, entende? Então, assim, não tem problema a gente fazer esse movimento de realmente estar pensando negativamente, mas o problema é afirmar se esses pensamentos são verdades ou não. Sim. Entende? Então, esse movimentar é necessário e eu só chego nele quando eu tenho essa capacidade de reconhecer que eu preciso conhecer. Sim. É profundo, né? Mas ao mesmo tempo ele é acessível. Porque muitas vezes nós, principalmente... A religiosidade, às vezes, ela coloca, ela nos engessa de uma forma que, o que foi falado eu tenho que só fazer, eu só tenho que obedecer, e a gente foi criado de uma certa forma, né? Eu sou filha de crente desde berço, então, às vezes, a gente vem com essas crenças da própria religião e não conhece verdadeiramente quem é Deus. E a gente tem que entender que Deus nos deu essa liberdade de dialogar com Ele, de questionar com ele, entende? Então, veja que as nossas crenças estão tão cristalizadas que a gente não consegue se perceber, porque a gente tem que colocar no padrão do outro, mas não sabe que o outro também passa por angústia, tem TPM, tem filho, tem crise no casamento, às vezes a gente romantiza muito, né? A grama do vizinho sempre está muito verdinha e eles não passam por isso. E dentro do consultório a gente percebe, por que só eu passo por isso? Quem diz que é só tu? É a comparação. A comparação. As pessoas olham para o outro e acham que o casamento é perfeito, que a família é perfeita e nunca existiu, né? Exatamente. Ninguém é perfeito. Porque, na verdade, ela age de forma diferente às situações difíceis. Aí se frustram, né? Às vezes pessoas que têm status, né? Porque a mídia hoje mostra, na mídia você mostra o que você quer. Gente, é 0,9%. Então as pessoas... E ele se compara com esse fragmento. Não pode ser assim, né? Isso leva as pessoas a frustrar. A pessoa de mente pequena, que não imagina que aquela pessoa que está ali, ela pagou um preço para estar ali, da forma que está, e aquilo que aparenta nem sempre é o que é, né? Então, as pessoas querem ter uma coisa que é irreal, né? Não é aquela realidade que ela vive no fato que é mostrado, né? A gente só se mostra quando tá bem, vamos combinar? Que quando a gente tá com a olheira lá, com cólica menstrual, o que a gente quer? Ficar intocado dentro de casa, e a gente faz isso de fato, né? A gente se apresenta quando a gente tá, né, ou quando não tá bem, bota uma maquiagem ali, um sorriso no rosto, e vai, a gente não quer mostrar a nossa fraqueza, mas a Bíblia, ela é repleta de exemplos, de possibilidades de fraquezas. Mas, como Jesus falou, as estratégias sempre estiveram ali. Que o próprio Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. O que ele está querendo dizer? Entende que você tem fraquezas humanas? Entende que realmente a vida é isso? Nós somos fadados a erros, nós somos limitados, a gente vai se sentir culpado, a gente vai se sentir incapaz. Isso é a humanidade. Mas agora em Cristo. Ai, que maravilha, né? A gente tem essa esperança de ter as estratégias. E trazendo um paralelo para a ciência. A ciência também tem essas estratégias, que é esse conhecimento acerca de nós mesmos. Também nós vamos conhecer e interpretar quem Deus é. Essa mesma corrente. Eu me conheço, eu conheço a Deus, eu conhecendo a Deus, automaticamente eu vou conhecer a minha fragilidade. E daí o que acontece na terapia? Não é que a gente vai chegar à cura, e tem remissões dos transtornos, né? Mas, por exemplo, um transtorno de personalidade, a gente sabe que a gente só vai controlar ali, né? Uma esquizofrenia, por exemplo, e pro resto da vida vai ter que tomar uma medicação para controlar aqueles neurotransmissores. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai construir estratégias, a gente vai construir acordos, para que quando esses pensamentos vierem, é aquele negócio. Os pensamentos automáticos, intrusivos, negativos, tu não pensa neles. E do nada a gente está conversando aqui, ele vai indo.
né? Aí você fala, por que tu pensando nisso? Daí é esse movimentar, porque se eu falar assim, Gisele, não pensa nessa xícara com água, automaticamente tu vai pensar. E o que a gente faz em terapia? Tirar esses pensamentos não é simplesmente não pensar nele, mas é pensar por que eu estou pensando nele. E agora trazer isso para uma realidade. Eu sei que tem pessoas que têm insights mais rápido, outras a gente precisa construir, né, de uma forma mais lúdica, interagindo, trazendo mais para o contexto deles. Mas nisso a gente vai diminuir aquela frequência, lembra que eu falei anteriormente, de sofrimento. Que em vez de ser todos os dias sentir aquela angústia, quando esse pensamento vier, ok, ele vai vir, mas ao mesmo tempo que ele vem, ele vai sair. Ele não vai criar força dentro de nós. Não vai criar força dentro de nós. Então, daí, se eu tenho 5 dias de tristeza, vai cair para 2, 3 durante a semana. Então, percebe que daí essa latência vai diminuindo e você vai criando uma certa resiliência a esse nível de sofrimento, que é o que muitas pessoas não querem ter. Sim. Né? Porque eu quero quando ele e na questão ali, né, da pessoa que já tentou 1, 2, né, já tem uma sequência de tentativas de suicídio. Aí, né, o tratamento, como abordar essa pessoa. De repente, ela nunca quis nem fazer um tratamento com um profissional, não quis nunca procurar ajuda, né, mas ela já tem essa decorrência de situações. Não sei se você já chegou a algum caso, assim, para você, já nesse nível, né, que já, ele já tentou, já tem um histórico, né, como trabalhar com essa pessoa, porque é muito difícil também para a família, né, como que a família, né, tá sempre cuidando, porque eu não posso deixar sozinho, é aquela atenção dobrada, e a pessoa cai num sofrimento muito grande também, né, por não saber lidar com a situação e sempre tudo é muito inesperado. Eu vou ligar, aquele medo de ligar, a pessoa já não atender, porque ela já tem um histórico, né, forte ali com isso. Primeira questão é, assim, a pessoa está em sofrimento, ela já não está, ela já teve essa frequência, automaticamente ela já criou um nível de respostas, vamos dizer assim, que para ela só não efetivou, mas automaticamente trouxe um certo alívio para ela, às vezes, né, se cortar, porque ali é uma forma de ela buscar resolver aquele problema, ou seja, a atenção sai da mente e fica no corte, né, então há uma transferência de atenção, certo? Cada indivíduo a gente vai trabalhar de uma forma individualizada, né, não tem como a gente botar uma regra de bolo aqui, mas se a gente colocar alguns princípios, vai ter que, sim, a gente ficar mais atenta se essa pessoa mora sozinha, né, criar ali vamos dizer assim, um acordo, dizer, olha, quando você estiver nesse tipo de pensamento, você vai ligar para mim, você vai dizer o que está acontecendo, né? Então, criar com que essa pessoa tenha essa confiança de que, realmente eu estou tendo esse pensamento de novo. Tá, então vamos lá. Daí, na terapia cognitiva comportamental, a gente vai trabalhando estratégias. Por exemplo, a gente não vai conseguir aliviar o pensamento, mas a gente tem como adicionar comportamentos que vão ser protetivos naquele momento, entende? Então, a gente, em terapia, a gente vai trabalhando com movimentar. É porque se eu ficar sozinha de tal hora, sempre esses pensamentos vêm. Tá, então, tal hora, né, de tal hora, o que tu pode fazer de diferente para não estar sozinho? Então, a gente vai criando mecanismos de proteção a esse indivíduo. Entende? Porque sempre naquele mesmo horário, naquele período, eu já tentei várias vezes. Já virou uma regra. Entendeu? Então, nesse período, nesse local, o que a gente pode agregar de comportamento para que esses pensamentos venham, vamos dizer assim, ser minimizados? Então, de novo, fazer acordo com essa pessoa, ver se a medicação está sendo efetiva também, né? Porque a medicação ela é necessária para, dependente do transtorno, né? Saber se realmente está tendo efetividade, né? Porque às vezes a medicação ele tem, como é que eu falo? Efeitos colaterais, né? Se não está tendo efeitos colaterais, então a gente tem que ter essa visão assim no geral, né? Então essa pessoa ter um vínculo saudável, né? Ter uma rede ali de pessoas que ela possa contar.
né? Então, são essas estratégias que a gente vai tendo com essa pessoa. Então, quanto mais eu tendo acesso a ela, automaticamente a gente vai controlando essas contingências, assim, né? De, tu tá com estratégia essa semana? Eu pensei, eu tô com um tal acessório aqui, então me traz aqui esse acessório, porque daí, entendeu? Vai eliminando as chances de ela efetuar de fato essa questão, até que entre em remissão esse processo de pensamento, né? E na questão de mito ou verdade, né? Porque a gente acaba nunca, né? A gente fica apreensivo, não vou falar, mas uma coisa que tem que sim ser falada, né? Porque a ideia é, se eu ouvir falar e vai dar o gatilho, a pessoa vai reforçar aquilo, vai reforçar o pensamento. Mas a ideia não é essa, a ideia é combater. Exatamente. Para que ela não chegue a essa situação. Exatamente. Né? Tem ajuda, tem como você pedir socorro, tem como você sair dessa situação. Exatamente. João que fala, né? Conhecereis a verdade, que Jesus vai falar, né? E a verdade vai nos libertar. Então, pensa que se eu não sei que existe tais estratégias, para mim, o que eu tenho de repertório vai ser a verdade que eu tenho, entende? Então, se eu sei que não tem chance para mim, entendeu? Por que não dizer para ele? Não, existem outras possibilidades. Então, a única forma efetiva de a gente saber o que está pensando é falando. Não tem como imaginar, porque isso também é uma distorção cognitiva, a gente ter uma leitura mental frente ao outro. O outro está pensando que eu sou toda errada. Se eu não falar, gente, você tá pensando que eu sou errada aqui? Eu não vou ter certeza. Então, essa é a única forma de você vai criar uma verdade. Tu tá pensando realmente em tirar a tua própria vida? Me fala mais um pouco acerca disso. Olha o quão libertador vai ser para essa pessoa, ao invés de eu ficar quieta. Não, se ela tá pensando, ela vai fazer de fato, vai executar isso. Não, muito pelo contrário, vai minimizar. Né? É aquela mesma coisa, assim, eu tô com tanto medo de ir no médico, porque eu, sei lá, vou saber se eu vou estar com câncer, se eu tô com, meu Deus, um nó aqui, eu acho que não consigo mais engolir. Nada, tu vai fazer os exames, não é nada daquilo que tu tá pensando. Então, se tu não vai, imagina o quanto catastrófico vai ser esse teu pensamento de não procurar ajuda ali e ter o diagnóstico, né, necessário ali para aquele momento, né? Então, desmistificar isso é muito importante, e olha quanto a gente vai acessar as pessoas, né? Sim. E quanto a gente vai possibilitar elas terem uma qualidade de vida, né? Desmistificando isso, entendendo que quanto mais nós falamos, mais de fato a gente vai libertando as pessoas, mais nós vamos crescendo, mais repertório nós vamos tendo e mais nós vamos ajudando uns aos outros, né? Que esse é o papel essa é a intenção nossa do reino. Aqui, né? De ajudar as pessoas a identificar, a procurar ajuda quando precisar, né? Porque eu sei que existem pessoas que fazem terapias sempre, né? Por não ter alguém com quem compartilhar, então ela acaba criando um vínculo até mesmo com um profissional, né? Como amigas, na verdade, porque se sente algo diferente que possa, né, desencadear aquele gatilho, então ela procura esse profissional. Então a importância de também ter um profissional de confiança, né? Que principalmente quando junta a ciência e a fé, né? Para nós precisamos sim ser acompanhados e identificar qualquer algo que desperte na gente um pensamento ruim. É normal realmente, como tu falou, a gente hoje eu não estou bem, mas amanhã está tudo bem. O problema é quando esse mal-estar persiste por muito tempo e sem nenhuma razão, né? Precisar descobrir sobre isso. Exatamente. E aí nós temos a famosa gota d'água, né? Que é comum às vezes a gente falar, meu Deus, o que aconteceu foi a gota d'água. Mas não foi nada, foi a gota d'água. E a gota d'água foi o copo vai enchendo, transbordar. Exatamente. E a falta dessa pessoa, às vezes, não procurar ajuda, os casos que a gente vê assim, mas fulano parecia tão bem, né? E de repente vai lá e tira a própria vida. Então, pessoas que às vezes aparentemente estão bem, mas por um motivo de vergonha, por um motivo de crença limitante, não procurar ajuda profissional, ela acaba tirando a própria vida, achando que vai resolver algo que não era a verdadeira solução, né? Exatamente. Então, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, ou seja, não desista, né? Ele venceu o mundo. Então, nós, a partir disso, temos essa ideia, não? Se Jesus passou por que passou, muito mais sofrimentos do que eu, né? Do que nós aqui, conseguiu vencer. Então, eu creio que ele vai me ajudar também a
a vencer as minhas batalhas diárias, né? Exatamente. E Jesus, ele foi 100% carne, né? Como eu e você. Então, ele está apto para dizer que existem, sim, estratégias, né? Então, não sofram, né? Não sofram. Claro que sim, nós precisamos perceber quem é esse profissional, se fala a mesma, né, se tem a mesma visão de mundo que nós, né, para que não venha destoar com aquelas a nossa espiritualidade, né? Eu acho que isso é muito importante a gente avaliar esse profissional, que essa escuta também, seja lá um amigo, um parente, também venha estar, vamos dizer assim, pronto e maduro para ouvir aquilo que eu tenho, né, de sofrimento, e não venha ridicularizar ou até mesmo não ter essa empatia, né, de saber que a pessoa está no nível de sofrimento. Então é muito importante, né, a gente saber avaliar com quem falar também, né, mas não deixar de falar. Isso é o movimentar, né? Exatamente. Então, aproveitando, né, as pessoas que estão assistindo, compartilhe, não deixe de compartilhar, você vai alcançar mais vidas, que esse é o maior propósito, é alcançar vidas e que essas vidas venham a ter uma ajuda, venham se conhecer e venham também conhecer um pouco mais a palavra de Deus, que é a base de tudo aqui, né, meninas? Por mais que a gente está falando em questão de profissão e tudo mais, mas nós sabemos que há um Deus poderoso acima de tudo isso, e Ele tem usado todas as ferramentas, então é importante a gente estar atento, realmente, porque como a Annelise sempre, ela citou aqui, vamos usar as ferramentas, o Senhor nos dá essa oportunidade, né? E Ele vamos é o nosso trabalhar. maior psicólogo, né? E para tudo tem estratégia. Para tudo tem estratégia. Ou seja, para tudo tem uma saída. Exatamente. Né? Basta a gente achar a ferramenta certa. Né? Se conhecer, se identificar, saber exatamente que, ok, não estou bem, preciso de ajuda, isso é muito necessário, esse movimento, né? E que realmente a vida ela não é plena, né? Se a gente vê um ecocardiograma, você vai perceber que uma pessoa ela tem vida quando ele tem esse movimentar, para cima e para baixo, para cima e baixo. Quando ela está linear, estável, não há vida ali, né? Então, esse movimentar eu acho muito valoroso, assim, né? Então, e uma coisa que nós devemos entender, que nenhum sofrimento é para nossa própria derrota. Eu acho que toda pedra preciosa, ela precisa ser lapidada, e muitas vezes essa lapidação, ela nos gera algum sofrimento, algumas dores, né? Então, percebe que, enfim, as doenças, elas existem, mas elas sempre nos aprimoram, elas nos fazem ser melhor, né? Mesmo não tendo a remissão em si do própria doença, mas, ou seja, eu tenho essa capacidade de agora compreender o outro, que saber que ele também tem outras limitações, né? Então, assim como ele precisa me receber assim, eu também vou receber o outro. Então, fazer esse movimentar, sabe? Eu acho que é muito necessário. Você citou muito Paulo e ele mesmo diz, eu aprendi a lidar com todas as situações. Ele fala, né? Situações da vida. Que aconteceu com ele, acontece muitas vezes conosco. E ele diz, eu aprendi a lidar com a situação. Exatamente. Enquanto a vida há esperança, né? Sempre. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e curtir e mandar sua sugestão, perguntas, né? Às vezes você pode querer saber algo, precisar de ajuda, procure uma das igrejas, procure um profissional da sua fé, né? Que vai lhe orientar dentro da palavra do Senhor, caminhos que levem a você buscar algo que seja produtivo para o teu bem, para a tua vida espiritual, para a tua vida física, e que você não pode desistir enquanto tiver vida. Exatamente. Amém. E aí a gente encerra por aqui, né? Tem muita coisa para falar, porém o nosso tempo é um pouco curto, mas glória a Deus por esse momento tão precioso. Que a gente aprendeu muito aqui nessa Bastante. Maravilhoso. Aí outro dia a gente senta com você e, né, com o tempo para você ministrar mais, falar mais, e tem muita coisa de Deus também para passar, né? E aí a gente sempre pede para a convidada encerrar com uma oração. Primeiro uma palavra, né, se você quer direcionar uma palavra específica, e em seguida encerrar com uma oração para nós. Amém. Obrigada, meninas, pela confiança. E desse espaço aberto, quero mais uma vez parabenizar vocês, que vida longa aí para esse projeto, né, que muitas mais pessoas possam ser alcançadas e que passem por aqui muitas pessoas também preparadas para poder ajudar, né, e me coloco sempre à disposição para a gente estar aqui compartilhando. E minha palavra de esperança é que nós temos um Deus
maravilhoso, perdoador, que nos entende, e Ele sempre quer nos acessar, Ele sempre tem o desejo que nós nos aproximemos dEle, independente das nossas vivências, se nós percebemos se são assertivos ou às vezes, né, não tão certas. O nosso Deus, Ele é misericordioso e Ele tem o desejo que nós nos aproximemos, mesmo na situação que nós estejamos, porque às vezes a gente nunca se acha apto, né, por Deus ser santo, perfeito, e Ele é santo, Ele é perfeito, mas por nós ser imperfeitos, Ele nos dá esse acesso. Chegue como estás, venha como estás. Ele tem a estratégia certa. E Ele usa pessoas, Ele capacita pessoas para também ter essa mesma visão que Ele nos dá, né? Porque nós somos imagem e semelhança dEle. Então, Ele tem filhos. E entenda que tem pessoas que verdadeiramente vão ter um sofrimento mais específicos, né? E não é por causa que você sofre, você está sendo negligenciado por Deus, muito pelo contrário. Ele sempre tem as pessoas certas para estar ao lado de você. Então, seja aberto então a ouvir a voz de Deus e dizer que Deus quer que você esteja perto dele com vida e vida em abundância, ou seja, com estratégias certas para em todas as situações da sua vida você propagar o evangelho, para que você tenha força suficiente, para que você venha fazer com que a sua casa seja feliz, para que você, mulher, tenha as habilidades que Deus te capacitou e para que você viva de uma forma com alegria, sim, mas entendendo que existem sofrimentos, mas ter aquela gangorra equilibrada. E nisso o Senhor tem tudo as estratégias para você. Conte conosco, né, se precisar também. Nós temos a nossa igreja. Um dado muito importante é entender que quando as pessoas se conectam com a religiosidade, a tendência é muito grande, quase acaba, assim, né, essas ideações suicidas, por exemplo, né, quando a pessoa tem um vínculo de pessoas confiáveis, e isso inclui a igreja, né, a comunidade. Sim. Então, percebe quanto a ciência já valida esse movimentar, de que quando está em sofrimento, procure, né, alguém que busque a Deus, que isso com certeza vai fazer com que minimize muitos dos seus sofrimentos. Oremos? Pode orar. Pai Celestial, nós queremos neste momento, Senhor, atribuir em reverência, Senhor, a Tua santidade, a Tua perfeição, dizer que nós somos agradecidos por quem Tu és, Senhor. E pela possibilidade de estarmos aqui em comunhão, entendendo que o Teu sacrifício, Senhor Jesus, naquela cruz nos uniu neste momento. E o Teu sangue, Senhor, está fazendo com que nós aprendamos mais em Ti, Senhor, que nós somos vitoriosos, Pai. Eu quero Te louvar por este grupo de mulheres, eu quero Te louvar, Pai, por este canal que tem sido, Senhor, de grande valia, entrando, Senhor, nos lares, entrando, Senhor, nas famílias, com esta palavra de esperança, porque Tu és este Deus, Pai, que não despreza um filho sequer, Pai. E nós queremos Te louvar, Jesus, por este momento aqui de muito aprendizado, de comunhão, da Tua presença ter tão real aqui, Senhor Jesus. Eu Te peço, Senhor, que Tu vai ao encontro, Senhor, de cada um. E também, Senhor, fique, Pai, com esta equipe, com essas pessoas que aqui estão trabalhando, que este canal venha a ser próspero, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos pelos livramentos, Pai, pelos testemunhos que virão através deste projeto, Senhor, dessas vidas, Pai, que verdadeiramente encontraram em Ti, Senhor, a solução, Senhor, o refúgio, Pai. E eu quero Te louvar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao final de mais um episódio e esperamos você para os próximos ainda. Tem muita coisa aqui a ser falado, ainda muitos convidados que vão aqui expressar ali as suas experiências e deixar coisas muito abençoadoras para nossas vidas. E até o próximo episódio, em nome de Jesus.